Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Brasil pré-colonial. Embora a descoberta do Brasil em 1500 esteja ligada ao processo da expansão marítima que os portugueses fizeram em direção ao Oriente, a conquista do nosso território se integrou imediatamente ao ciclo da economia colonial que Portugal estava implementando. Então, logo no início do século XVI, após a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, em Lisboa, grande parte da cidade representava um grande centro comercial na Europa. A cidade ia se tornando um privilegiado entreposto de especiarias que vinham das Índias, como cravo, canela, gengibre, pimenta do reino e muitos outros produtos que estavam chegando também da África, como marfim, ouros, escravos, sal, itens que tinham muito valor na Europa nesse momento. Quando da descoberta do Brasil, não mudou muito esse panorama, pois não se encontrou aqui no Brasil de imediato nenhum produto tão valioso que desse aos comerciantes portugueses o interesse em estar vindo aqui e realizando um processo de descobertas e expansão de produtos. Os seus interesses estavam totalmente voltados ainda para a Índia e para a África. Daí, para Portugal manter os seus esforços aqui no Brasil, precisou de um longo processo de interesse que, como vamos ver, teve o pau-brasil como um dos principais produtos motivadores seguidos da cana-de-açúcar. Somente mais tarde, quando o comércio de especiarias deixou de ser tão lucrativo devido à concorrência de outros países, Portugal voltou a sua atenção aqui para as nossas terras. Antes disso, mais precisamente de 1500 a 1530, os portugueses enviaram ao Brasil apenas algumas expedições que eram guarda-costeiras e sem se preocupar muito com ocupar o território, colonizar o território, iniciar aqui um novo processo civilizatório. Isso não existia. Essas expedições exploratórias, elas vieram para o Brasil apenas para fazer um reconhecimento da nova terra, do que tinha sido descoberto, e também identificar riquezas e possíveis potencialidades de ganhar dinheiro no comércio europeu. Essas expedições elas combinavam o interesse do governo, como o de proteger a costa, verificar se havia invasores, assim como o interesse de alguns particulares, como alguns comerciantes e alguns oficiais que tinham aqui interesses em mercadorias. A primeira expedição foi chefiada por Gaspar de Lemos. Ela chegou no Brasil em 1501. Ela vai percorrer todo o nosso litoral, vai dando nomes a diversos lugares assim, e esses nomes eles têm muito a ver com a época que se chegou no local, conforme o calendário, e até mesmo o santo que se comemorava no dia. Como exemplo, a gente tem o Cabo de São Roque, foi fundado ali de 1501, Rio São Francisco, da data do 4 de outubro de 1501, a Baía de Todos os Santos, esse nome foi dado em dia 1º de novembro de 1501, Rio de Janeiro, um nome que aparece assim, nos registros desde 1º de janeiro de 1502, Angra dos Reis, dia 6 de janeiro de 1502, a ilha de São Sebastião, dia 20 de janeiro de 1502, Porto de São Vicente, entre muitos outros, até chegar aqui em São Francisco e outras regiões mais ao sul. Essas expedições, elas vão confirmando a existência de havia um litoral repleto de pau-brasil, que era uma madeira que já era muito conhecida e usada na Europa, principalmente para tingir tecidos. Aí em 1503 vem uma nova expedição para o Brasil, chefiada por um cara chamado Gonçalo Coelho. Ela vem aqui para buscar novas riquezas e carregar seus navios com pau-brasil. Aí vão ser fundados os primeiros postos de depósitos de pau-brasil e de troca com os índios, chamado de feitorias. Isso vai ser feito inicialmente ali na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Até a descoberta de sua existência nas costas brasileiras, o pau-brasil era proveniente das Índias. Era um pau que já era muito conhecido ali pelos portugueses, já estava assim com um valor muito forte no mercado em Lisboa. Confirmada então aqui no nosso litoral brasileiro essa grande quantidade de pau-brasil, a coroa portuguesa começa a se interessar, e tratou de assegurar para si o total controle desse produto e vai estabelecendo um monopólio para a sua exploração, no qual nenhum particular, nenhuma pessoa poderia ter a liberdade de explorar e vender. Tudo passava pela coroa. A coroa tinha o total domínio sobre esse produto e ninguém poderia comercializar ele. E se
e quem fizesse ia ser considerado um traficante. Em 1502, o rei Dom Manuel então arrendou a exploração daquela madeira a alguns comerciantes de Lisboa. E aqui veio então um cara chamado Fernão de Noronha, que se comprometeu a explorar as costas brasileiras e a construir feitorias fortificadas para garantir aqui a exploração do pau-brasil e obter lucro aqui para a coroa. A coroa estava buscando intensificar o seu comércio e garantir os seus domínios coloniais sem gastar nada, né? Então eles queriam que a exploração desse total lucro. Para a extração da madeira, então eles estabeleceram entre os índios um tipo de comércio que se fazia através do escambo. Era uma relação que os índios cortavam as árvores, carregavam a madeira até as feitorias e, em troca desse serviço, eles recebiam alguns objetos vistosos e desconhecidos para eles, sem valor nenhum para os portugueses, né? Como pentes, facas, machados, espelhos. Aqui o lance aqui do ferro aqui é bem importante, né? Porque vai ser introduzido o metal aqui nas culturas indígenas aqui, né? Do Brasil. Então as facilidades e a rentabilidade que esse sistema começa a gerar para a coroa começam também a gerar interesse em outros países, principalmente a França, que estava chateada aí desde a época do Tratado de Tordesilhas, né? E que não aceitava, né, o acordo estabelecido pela Igreja. Tanto a França quanto os ingleses e depois os holandeses também procuravam aqui na nossa costa brasileira, né, espaço para estar retirando o pau-brasil, né? E muitos saques, muitos roubos foram feitos, principalmente por atos de pirataria, né, que eram os corsários, né, diversos invasores e contrabandistas que estavam sendo aliciados por comerciantes desses países. Os piratas, na verdade, eles eram assim, né, corsários, né, e eles tinham um patrocínio, seja do governo, das coroas, né, ou desses grandes comerciantes interessados aqui no tráfico do pau-brasil, ou no tráfico de escravos, no caso dos indígenas, né, e das especiarias e diversos produtos, né, principalmente a biopirataria, né. Imagina a quantidade de aves, de animais novos que passavam a ser levados para a Europa e viravam mercadoria. Então, mesmo com os protestos todos de Dom Manuel ao rei da França, a presença dos franceses nas nossas costas sempre foram permanentes. Eles sempre investiram muito aqui e temos aqui várias expedições importantes que os franceses fizeram também. Só que elas colocavam em risco os interesses da coroa, o monopólio da exploração do pau-brasil. Isso vai obrigar o governo, a coroa portuguesa, né, a organizar expedições militares, né? Primeiro a gente teve as expedições de reconhecimento, agora a gente passa a ter as expedições militares para expulsar os corsários franceses, né, os demais piratas, e realizar assim uma espécie de guarda da nossa costa, né? Eram assim chamadas, né, expedições guarda-costeiras. As duas primeiras expedições guarda-costeiras que chegaram foram comandadas aí por Cristóvão Jacques, né? E a partir de 1516 até 1526 ele realizou algumas atividades aqui no nosso litoral. Contudo, devido à grande extensão, né, que tem o nosso litoral, né, e a dificuldade de policiar, isso não foi muito eficiente. Então vários navios inimigos conseguiram passar, né, não foi assim muito eficiente, né, o trabalho guarda-costeiro aqui. Diante dessas ameaças que não paravam de chegar, né, às nossas terras aqui, devido ao aumento e o potencial que essa madeira tinha no comércio e a perca que os portugueses estavam tendo com o comércio oriental, a salvação seria, né, investir aqui no Brasil, tanto com o pau-brasil, e aí trazer algum outro produto, achar algum outro produto que tivesse valor, né? Os espanhóis estavam localizando bastante minérios, né, nas suas colônias, e aqui os portugueses também estavam querendo, mas não achavam, né? Não achavam nada aqui, né? Então essa concorrência toda, essas dificuldades, a pirataria, vai fazendo com que o rei de Portugal se convença em fazer um processo de colonização, né? E aí dá-se início, através de Dom João III, a uma política, né, de colonização aqui da colônia portuguesa. A ideia que ele tinha é trazer colonos, fixar eles na terra, criar povoamentos, criar fortificações, espalhar essas fortificações por toda a costa em lugares estratégicos para garantir, né, a lucratividade da exploração que se queria aqui, principalmente com o pau-brasil. Isso foi implementado por
conhecido da coroa, marinheiro chamado Martim Afonso de Souza, né, e através do Martim Afonso de Souza se procurou, né, além da colonização, né, se procurou identificar outros recursos econômicos que pudessem valer alguma coisa, principalmente os recursos como os espanhóis estavam achando, né, ouro, prata, né, então de alguma forma mais na região sul do Brasil, em terras que até mesmo pelo Tratado de Tordesilhas eram da Espanha. Martim Afonso de Souza implementou colônias, né, e tentou achar aqui o caminho indígena que fazia uma ligação para tentar também aproveitar-se ali da exploração mineral. Pois bem, então, através de Martim Afonso de Souza, essa colonização dá-se início, né? Ele vai criando vários postos, né? Com isso os portugueses vão ocupando o solo brasileiro e vai se intensificando também uma exploração colonial. O Martim Afonso de Souza procurava locais que pudessem ter exploração de ouro, né? E trouxe soldados com essa função, né? Com essa função específica de adentrar dentro do território e ver se encontrava alguma coisa. Inicialmente para garantir o povoamento e depois para encontrar algumas riquezas. Então Martim Afonso, na função de guarda costeira, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai criando esses entrepostos, né, ele vai aprisionando várias embarcações francesas que ele vai encontrando no seu trajeto e nas suas expedições, né? Então ele vai de norte a sul, né? Vai chegar até a Foz do Rio da Prata e vai organizar várias expedições que entraram no interior da colônia, né? Ele foi um colonizador que fez uso do seu poder, né, e dos seus lotes de terra, eles dadas às capitanias, né, e as 6 Marias foram distribuídas aqui para estarem buscando recursos que alimentassem a ganância dele e a ganância da coroa atrelada a ele, né? Principalmente pessoas que pudessem também implementar uma nova atividade econômica. E essa atividade econômica passava a ser a cana-de-açúcar, que já era nas Índias a atividade que dava lucro a Portugal. Portugal já tinha essa ideia nas Antilhas, em outros lugares, né, e nos Açores e tal, e começaram a trazer para cá também. Com esse interesse, então, né, com essas ideias, Martim Afonso de Souza vai fundar o primeiro povoado do Brasil, que é a Vila de São Vicente, onde hoje está o município de São Vicente, no estado de São Paulo, né, e vai iniciar todo um processo ali que vai dar origem a algumas capitanias importantes, né, comandadas ali pela coroa. Ao mesmo tempo, né, que Portugal vai reformular a sua política pensada para o Brasil e vai buscar estabelecer estratégias para ocupar o nosso litoral, né, porque os espanhóis estavam consolidando a sua conquista na América, estavam destruindo as civilizações bem sofisticadas, né, como os astecas, a civilização dos incas, né, dos maias na América Central e dos incas no Peru, né. Então essa conquista espanhola, ela foi seguida pela descoberta de ricas áreas de mineração, tanto de prata como, né, de ouro. Isso chamava também a atenção de Portugal, e Portugal queria descobrir aqui nas terras brasileiras o ouro. Então, um dos interesses de Martim Afonso de Souza ficar com as terras mais ao sul era justamente tentar a ligação aí com a região da Prata, né, o Rio da Prata, que ganha esse nome por, né, ser a principal estrada para retirada de minérios, né, daqui da América Espanhola. Bem, eu acho que é isso aí, né? Que a gente pode estar assim ressaltando, então, o que eu falei aqui para vocês é que durante os primeiros 30 anos da nossa história, Portugal não teve nenhum interesse, né, no nosso território, e durante esse período foram enviadas expedições guarda-costeiras, né, expedições militares, né, expedições para tomar conta do território. E buscando conhecer mais o nosso território e achar riquezas, ele vai mandar aí Gaspar de Lemos, né, que vai conquistar uma boa quantidade de pau-brasil e vai identificar uma série de lugares que é possível de se explorar pau-brasil. E a partir de 1503 a gente passa a ter a expedição de Gonçalo Coelho, que vai fundar a feitoria de Cabo Frio, e vai levar para Portugal grande quantidade de pau-brasil. Essa madeira era muito utilizada em Portugal para tingimento de tecidos, né? E o pau-brasil vai passando a ser cada vez mais o produto importante nesse processo de colonização, e vai ser um monopólio da coroa portuguesa, que começou a arrendar áreas aqui no Brasil para diversos comerciantes
explorarem, né, e eles obterem, através dessa madeira, lucro no mercado europeu. E eles faziam isso através da mão de obra indígena. Inicialmente eles realizavam isso através do escambo, de uma troca, né, o índio carregava madeira e trocava por bijuterias e coisas assim bestas, e aos poucos isso foi se transformando num escravismo, né, porque os índios vão deixando de receber produtos e vão percebendo que estão sendo explorados e se negam ao trabalho, e aí começa um processo de escravização dos índios. Então, diante do crescente contrabando de pau-brasil, que os franceses e outras nações começavam a se interessar aqui, Portugal vai lotear o território, né, e vai mandar expedições para iniciar a colonização. Inicialmente ele vai mandar o Cristóvão Jacques, né, mas não vai conseguir defender a costa brasileira, e depois, posteriormente, ele vai enviar Martim Afonso de Souza, que vai dar início à colonização efetiva do Brasil. E aí, através da expedição de Martim Afonso de Souza, a gente passa a ter a garantia da posse, né, do território brasileiro para Portugal. E a partir de 1532, com o primeiro povoamento, a vila de São Vicente, dá-se início aí o que a gente chama de Brasil colonial. É isso aí, galera. Forte abraço para vocês.